Alô, joias, tudo bem? Eu sei quem está lá a ouvir e a ver. Agradecido pela vossa presença. Espero que está tudo a fluir do vosso lado. Como vocês podem ver aqui, muito luz, muito felicidade e alegria. Boa vibração energética. Estamos no portal do 8 hoje é o dia 9 e está a continuar, pois claro. Uma pequena mensagem, algumas palavras para lhe explicar a diferença que existe entre a source original da criação e o universo. Porque muitas vezes nas meditações, nos pedidos, hoje em dia é a moda de pedir ao universo isto, aquilo, fazemos os nossos pedidos ao universo. Vou dizer, vocês fazem os vossos pedidos ao universo. Eu já transformei a minha maneira de fazer os meus pedidos. Eu me dirijo diretamente à source original, à fonte original da origem da criação, e assim estou certa, estou com a certeza que estou realmente com essa fonte original da criação, porque realmente depois dessa há outras. É mesmo, já disse, deuses são muitos, como ter a certeza que estamos com o bom, então dessa forma a source, a fonte original da origem da criação. Agora, eu queria falar sobre o universo, porque quando fazemos os nossos pedidos, em meditação, em oração, em Reiki, geralmente as pessoas estão a pedir ao universo. Peça ao universo por me enviar isto, peça ao universo por ser calme, tranquila. Então, nós precisamos de saber como que isso funciona, porque na realidade este pedido ao universo é, mais uma vez, afastar-vos da realidade e afastar vocês do vosso potencial humano. Isso é muito importante, compreender como funciona e saber que na realidade tudo está a acontecer aqui dentro e não vem de lá fora, faz diferença. Agora, que algo está a acontecer com de lá de fora, se realmente a vibração da energia que nós produzimos ativa as vibrações universais e cósmicas. Mas tudo vem de nós, começa em nós. E então, é preciso saber que quando vocês fazem um pedido, umas orações repetitivas, vários dias, é mesmo aconselhado 21 dias, porque as coisas acontecem. Então, por que isto? Explique isto, é muito bom, é interessante saber, e é melhor até, n'est-ce pas, ter este conhecimento. O nosso sistema funciona dessa forma. Até as nossas células físicas precisam de 7 dias de adaptação. 7 dias é o mínimo por criar uma mudança em nós. Agora, como o ser humano é bem viciado, então eu preciso de não só 7 dias, mas aconselhamos 3 vezes 7 dias, 21 dias. Dessa forma, normalmente, tudo deve ficar bem enraizado em nós, as nossas células vão se adaptando, nós nos adaptamos a um novo sistema, a novos hábitos, mas vocês vão poder confirmar que, pouco a pouco, se vocês se desligar dessas ideias, vão fazer marcha atrás até sem vos aperceberem e um belo dia, pimba, caímos outra vez no buraco da ansiedade, da tristeza e voltamos a fazer o nosso trabalho, porque é mais que 21 dias. A vida não permite, não facilita as coisas, devemos mesmo controlar, não gostamos dessa palavra, mas eu gosto de controlar as minhas energias, sim, é muito importante. Eu tomo o controle da minha vida dessa forma. E então, qual é a diferença? As pessoas estão a pedir ao universo, e eu não peço ao universo, eu peço à fonte original, da origem da criação. O universo é um espaço que tem leis universais. O universo não faz nada, não lhe dá nada
som é a vibração da energia, uma vibração que vocês provocam quando estão a pensar, quando estão a falar e quando estão a agir. E é isso que faz, que crê, é essa ação que crê reações. E a modificação vem de vocês, porque quando vocês começam a repetir todos os dias, e é aconselhado que seja antes de se deixar dormir, ao acordar logo, os primeiros segundos, e também digo quando vocês fazem reiki, porque nesses momentos todo o vosso sistema está em vibrações especiais. Eu penso que são as vibrações de beta, não tenho a certeza, mas é o momento em que o vosso programa, o vosso subconsciente, que é o vosso subconsciente, que foi programado por criar a vida que vocês viveram até agora, que em geral vos leva a viver padrões de vida repetitivos que levam sempre ao sofrimento. Nós fomos programados assim, agora nós programamos o nosso subconsciente com o que nós queremos, ok? Durante 21 dias, e esse subconsciente vai enviar a informação ao consciente, que ele vai vos levar, vai provocar mudança na vossa vida, porque é o consciente que rege a vossa vida. Agora, pelo subconsciente, toda a informação é boa. Por ele, pelo subconsciente, não há bem, não há mal. Aí somos nós que devemos fazer as nossas escolhas e ser bem informados para fazê-lo. Pronto, é isso que eu queria dizer a vocês hoje. Se você quiser saber mais, sabe que pode entrar em contato comigo. Eu deixo sempre o e-mail aqui em baixo. E peço a vocês por fazer um like, gosto de se inscrever para receber mais informações, para ser informado quando puser outro vídeo. Este aqui em português. Estou a pensar fazer os que fiz em francês até agora, os fazer em português, mas como eu deixo de pensar, eu faço o que vem no momento, eu vivo no aqui e agora, e assim que aconteceu este vídeo. E eu só vou dizer, amo-nos e até a próxima, em breve, espero. Sejam felizes, tá? Fazer uma boa programação do vosso subconsciente para ser feliz, tá bom? E assim vocês vão fazer os outros felizes, assim porque tudo está a acontecer aqui em nós. Bom, já chego por hoje. Amo-nos. Até breve.